Então, nós começamos esse Gota do Dharma sobre os 7 fatores do despertar ou da iluminação. E hoje nós vamos fazer uma visão geral dos 7 e a cada encontro vamos entrar em um. E hoje, possivelmente, vamos navegar um pouco no primeiro. Então, vou começar aqui oferecendo algumas palavras só para que a gente possa ter uma visão geral, assim, do que é esse tema, né? O que ele tem a ver com a nossa vida, de que forma o Buda ensinou esse tema, quais são as conexões que ele faz, né, com o resto do mapa dos ensinamentos. Sabendo que a gente veio já de um primeiro ciclo, né, das 4 nobres verdades. Falamos, na verdade, em primeiro sobre o Buda Dhamma Sangha, né, as 3 joias, os 3 refúgios, e depois caminhamos nas 4 nobres verdades. Então é como se a gente estivesse fazendo essa tapeçaria, né, dos ensinamentos. Então, a cada ciclo, quem sabe a gente está colocando mais cores nessa tapeçaria, né, e vai ficando esse grande mapa de recursos, de informações, de conhecimentos que a gente pode usar na nossa vida diária e que pode nos levar do ponto A para o ponto B, né? Desse estado mais confuso, desconectado, ou onde a gente se sente com inseguranças e confusões, né? Para um estado mais de clareza, de lucidez, de profunda compreensão, de curiosidade e abertura, onde os fenômenos da vida não se tornem tão assustadores e onde tudo seja uma oportunidade da gente praticar, aplicar isso que a gente está aprendendo, né? Sobre os processos da mente, do corpo, das relações. Faz sentido esse do A para o B, né? E o tapete aí como, né, um mapa disso tudo. Então, os 7 fatores, eles são qualidades mentais. Isso é muito importante a gente lembrar. Os fatores, eles são habilidades que a gente pode cultivar nessa vida e que conduzem à liberação do sofrimento, conduzem a essa lucidez, conduzem a esse estado mais desperto. É mais ou menos como fazer um bolo, né? Gosto das minhas metáforas gastronômicas, né? Para eu conseguir fazer um bolo que seja suave, leve, delicioso, eu preciso de bons ingredientes, né? Preciso saber quanto tempo fica no forno, se eu tenho que cozinhar alguma coisa antes. Então, para esse sistema humano conseguir alcançar um estado de liberação, ele precisa de ingredientes de qualidade, né? Ele precisa dessas qualidades mentais bem cultivadas, bem desenvolvidas, para que esse sistema, mente e corpo, possa ter compreensão da realidade e possa se relacionar de uma maneira menos emaranhada. Então, as qualidades são os ingredientes do bolo. A gente precisa escolher bem os nossos ingredientes, cuidar bem desses ingredientes, fazer a manutenção desses ingredientes, né? Guardar eles bem. Se você guarda um ingrediente em um lugar úmido, né? Ou ele perde a variedade, você não olha para ele, não cuida dele, o bolo não vai ficar lá grande coisa, né? E eles surgem, essas qualidades, esses fatores, quando a mente está em equilíbrio e livre dos obstáculos. Estávamos aqui na sala antes falando de obstáculos também, né? Então, uma mente que vive em constante convívio com muito obstáculo, sempre impregnada de obstáculos, emaranhada de obstáculos, possivelmente não vai ter muito espaço para essas qualidades surgirem. Então é importante sabermos lidar com os obstáculos. E a inquietação, a agitação mental, a aversão, né, a dúvida, o desejo, né, que são os 5 obstáculos, né, que a gente sempre enumera até em pares, né? Desejo e aversão,
agitação mental, sonolência e dúvida, né, os nivaranas. Quando eles estão muito presentes, é difícil cultivar essas qualidades, as 7 qualidades. Então, tá aí talvez uma primeira camada da tapeçaria que a gente tem que aprender a lidar com esses 5 obstáculos. E a gente vai falar deles aqui também. E onde esses ensinamentos foram ensinados e quando? Eu acho que é importante contextualizar, né? Esse Buda, Siddhartha Gautama, que era um príncipe, largou essa vida da realeza para praticar nas florestas, né, ali daquela região entre a Índia e o Nepal, 2.500 anos atrás, ele ensinou isso para os seus discípulos, né, daquela época, e esses ensinamentos foram passados oralmente, ou seja, o Buda nunca escreveu esses ensinamentos. Mas de acordo com a memória daqueles que mantiveram vivos os suttas, né, a gente chama de sutta porque vem de sutam, de ouvir, eu amo me sutam, assim eu ouvi, é assim que começa todos os suttas, não são palavras diretas do Buda, é alguém que ouviu. Eles estão num sutta específico chamado Satipatthana Sutta, que é um compêndio, né, um pequeno, para nós aqui em Word dá 10 páginas, né, algo até pequeno, mas que envolve os 4 fundamentos da atenção plena, as 4 bases da atenção plena. Então o Buda ele vai descrever 4 formas de meditação, 4 jeitos de meditar. E daquela forma generosa que ele falava, né? Para que todos possam entender, né? Não é só para um grupinho, e de acordo com a mente e a forma de compreender o mundo, alguém pode querer meditar mais focado no corpo, né? Então, o primeiro fundamento é o corpo. E ele vai falar da morte, da finitude, dos 4 elementos, água, ar, terra e fogo. Ele vai falar dessas qualidades que a gente vê no corpo, primeiro fundamento. No segundo fundamento da atenção plena, o Buda vai falar das sensações, vai nos ensinar a meditar sobre as sensações agradáveis, desagradáveis, neutras, como lidar com elas. Segundo fundamento da atenção plena. O Buda vai ensinar o terceiro fundamento, como lidar com a mente. Como lidar com os estados mentais enquanto eu medito. Eu observo a mente com raiva, eu observo a mente sem raiva. Eu observo a mente com medo, mente sem medo. Mente distraída, mente não distraída. Então ele vai lindamente nos mostrar como é que se observa a mente, como ela está, sem se identificar com a mente, sem brigar com a mente, sendo hábil com a mente. E aí, por último, ele vai trazer o 4º fundamento da atenção plena, né? Ele falou corpo, sensações, mente. O que será que vem agora? Ele vai ensinar a meditar sobre os dhammas, ou seja, sobre os fenômenos. Ele vai ensinar a meditar sobre os ensinamentos, ou seja, é um tema um pouco mais amplo e abstrato, né? Não é tão concreto quanto os outros objetos, mas ele vai ensinar a meditar sobre as 4 nobres verdades. Ele vai ensinar a meditar sobre a impermanência, sobre a insatisfatoriedade, dukkha, sobre a ilusão do eu, anatta, as 3 características. E ele vai ensinar a meditar sobre os 7 fatores do despertar. Então, é muito comum que quando a gente vai falar sobre 7 fatores, a gente vai estudar o Satipatthana Sutta. Pelo menos esse último, o 4º fator da iluminação. E aqui eu vou indicar para vocês lerem esse sutta. Então, nesse discurso, ele ensinou um caminho para superar o sofrimento, cultivar a clareza, a liberdade, meditando sobre esses 4 fundamentos. Conseguem me ouvir ainda? Sim? Ok. Então, vou passar aqui um pouquinho
a relação desses ensinamentos com outros ensinamentos, né? O nobre caminho óctuplo, como a gente viu, ele é uma base importante, o caminho de 8 passos. E dentro desse caminho, a gente tem a parte da ética, né, do cuidar dos nossos pensamentos, nossas ações, nossa fala. Tem a parte da concentração, né, a atenção plena, o empenho, né, toda essa parte, atenção, concentração, empenho. E tem a parte da sabedoria, a compreensão, compreensão e pensamento, ali, como eu vejo o mundo. E os 7 fatores estão aí também. A gente vai ver que o primeiro fator é justamente a atenção plena. E alguns outros fatores vão ter a ver com ética. Outros fatores vão ter mais a ver com concentração. Outros fatores vão ter mais a ver com sabedoria. Então, de novo, esses ensinamentos super conectados. Além disso, a gente pode falar um pouquinho então dos obstáculos aqui também, né? O cultivo dos 7 fatores, ele é um remédio também para os obstáculos. Quando a gente sente muita ganância, cobiça, compulsão por uma comida, por uma pessoa, por querer estar de uma forma como eu não estou, eu posso aplicar os 7 fatores da iluminação como remédio. E a gente vai ver aqui quais dos fatores seriam melhor para aplicar quando eu estou num estado de ganância, cobiça, apertado, querendo muito uma coisa. Quando eu estou num estado mais aversivo, raivoso, irritado, mal-humorado, qual seria o fator que eu posso usar aqui? Quando eu estou num estado sem energia nenhuma, exausto, cansado, talvez tenha algum fator que eu possa usar para equilibrar? E quando eu estou com muita energia, quicando, agitadíssimo, sem parar, né? Aquela mente de macaco que não para de pula de galho em galho, eu posso usar um fator de despertar da lista dos 7. E se eu tenho dúvida, será que eu posso usar algum fator que ajude a reduzir a minha dúvida? Então a gente vai ver que esses 7 fatores são ótimos remédios. A gente vai usar eles como se estivessem na nossa... Lembra aquele espelho? Antigamente tinha isso, né? Um espelho que a gente abria no banheiro, casa de banho em Portugal, que ficavam os remedinhos. É como se esses 7 potinhos estivessem no nosso espelho e a gente pudesse acessá-los sempre que preciso. Então vamos começar com a lista, né? E aí quem quiser anotar fica à vontade, mas eu vou passar depois um texto com todos eles. Primeiro fator do despertar, sati, atenção plena. A nossa capacidade de estar presente, consciente, sem se perder em distrações e impulsos automáticos. Ela surge quando a gente consegue cultivar um estado de observação sem julgamento, a curiosidade, onde nos permitimos responder em vez de reagir cegamente. Uma metáfora interessante da atenção plena seria ser como um vigia no alto de uma torre. Ele observa tudo lá do alto da torre, sem interferir. Ele apenas registra, né? Fulano saiu do palácio, ciclano entrou no palácio. Então essa capacidade de observação do que acontece, o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu sinto no paladar, olfato, tato, pensamentos. Tudo bem? Esse primeiro fator da atenção plena. E é lindo que seja sati, né? Porque sati realmente é a base de tudo. Alguém que não cultiva atenção plena é muito difícil cultivar qualquer outro dos fatores. E algumas perguntas que nós podemos nos fazer sobre sati é: como anda a minha atenção plena? Será que eu consigo estar presente, ouvir alguém, comer com atenção plena, estar num local onde muita coisa acontece, muitos estímulos, mas eu consigo continuar presente no meu corpo?
consciente dos meus estados mentais? A minha atenção é mais voltada para dentro ou é mais voltada para fora nesse momento? Nos objetos externos, em quem está falando? Onde está a sua atenção agora? Então, esse é um pouquinho do sabor do que é esse primeiro fator da atenção plena. E a gente vai seguir, eu não vou entrar em detalhes, né? Vou só listar os próximos. O segundo fator é Dhamma Vichaya, Vichaya, investigação, investigação dos Dhammas ou dos fenômenos. Essa curiosidade investigativa que nos permite discernir entre os estados mentais, o que é hábil, o que é inábil, o que é prejudicial e o que é saudável. E ele implica um pouco num questionamento. Isso que eu estou a pensar, a fazer, falar, me conduz ao despertar ou me aprisiona no sofrimento? Então a gente vai falar um pouquinho do Dhamma Vichaya mais no próximo encontro. Energia, virya. Virya é esse esforço sustentado para eu conseguir seguir num caminho, é um empenho, né? Na verdade, a energia é necessária para o empenho, né? O empenho é mais o fator do nobre caminho óctuplo. Aqui é a energia mesmo, esse fogo que ajuda a gente a não cair na preguiça. Não é um esforço tenso, mas é um esforço que tem uma continuidade. Quarto fator dessa energia, né? Pode vir a alegria, piti. É um estado de contentamento, é um estado que a mente está leve, engajada. Ela é diferente dos prazeres mundanos, ela é mais uma conexão profunda com a realidade. E dessa alegria pode surgir uma tranquilidade, como se fosse um riacho muito saltitante que vai se transformando num lago, né? Cai num lago. É um estado de calma, sereno, que não fica se apegando no passado e não se preocupa com o futuro. É um permitir-se relaxar com segurança, com confiança. E dessa tranquilidade pode nascer samadhi, concentração, que é esse agrupamento, esse concentro, é um poder de focar sem tensão e sem dispersão demais. Quando a mente vai ficando refinada, estável, profunda, transparente, é como se fosse um lago transparente. E dessa concentração surge o estado mais sutil, que é a equanimidade, ou upekkha. Essa capacidade de ficar sereno, diante das mudanças da vida, dos altos e baixos, das ondas, sem se apegar na aversão nem nos prazeres. É uma qualidade que ajuda o sistema a não reagir cegamente, impulsivamente, de acordo com os estímulos. Então, essa junção desses 7, se a gente olhar com atenção, eles são ligados uns aos outros, né? Em alguns textos se fala que a junção deles permite o despertar, a consciência fica tão clara que há esse despertar, ou seja, a pessoa que cultiva esses 7, ela para de alimentar a raiva, cobiça e ignorância, ela purifica o coração de uma maneira tão profunda, a mente fica tão lúcida, que é muito difícil dela agir de uma maneira inábil, então ela está muito direcionada para os estágios de iluminação. E para outros, o que se fala é que, na verdade, um vai fazendo desabrochar o próximo. Se eu pratico atenção plena, provavelmente vai surgir o próximo fator, a energia. Se eu pratico a energia, vai surgir o próximo fator, né? E assim sucessivamente. Então, na verdade, a investigação do Dhamma é o segundo fator, e da investigação eu vou ficar tão encantado com isso que eu descubro que aí nasce a energia. E da energia eu fico... Essa energia ela é tão viva que vai surgindo a alegria.
E essa alegria vai acalmando e vai virando a tranquilidade. E a tranquilidade vai se focando e vai virando concentração. Então, tem essa dança, né, entre os 7 fatores. E é lindo, né, de perceber isso durante a meditação. Então, eu vou gravar para vocês, né, uma meditação guiada que vai caminhar por todos esses estados, mas também vou aqui fazer essa prática de cada fator, né, para a gente aprender a cultivar um de cada vez. Então, hoje eu convido vocês a gente começar com o fator da atenção plena. Então, a gente pode achar um lugar confortável para fazer uma breve prática, fazer os seus ajustes na sua postura, sentir os pés no chão, organizar a sua coluna, cabeça, fazer qualquer movimento que seja necessário para o seu corpo, se ele precisa soltar, distensionar, alongar, esquentar, esfriar. E se oferecendo 3 respirações lentas, sem pressa, deixando que os seus olhos possam olhar à frente e abaixo num ponto fixo, deixando os seus olhos fecharem se assim for confortável e seguro. E pouco a pouco, deixando que a atenção repouse nos seus pés, recebendo contato com o chão ou com a almofada, tapetinho. E convidamos esse pausar que permite que possamos notar as sensações do corpo, os pontos de contato com a cadeira, talvez o lugar onde as costas se apoiam, contato das mãos. Talvez a temperatura do ar que entra e sai do corpo. E o pausar é essa atenção plena, curiosa, gentil, que de certa forma interrompe a tendência da mente pular para o futuro ou ficar querendo voltar no passado a todo momento. Sati e atenção plena é como essa consciência que sorri para os pensamentos e se pergunta o que é possível notar aqui e agora, no momento presente. Existe alguma luminosidade que toca os olhos? Existe algum som que toca os ouvidos nesse momento? Existe alguma parte do corpo que expande ou relaxa, contrai com a respiração, mesmo que sutil? É possível notar alguma musculatura do corpo que amacia,
ou que tensiona. Poder fazer companhia para essa sensação sem precisar consertar, intervir. Como se a mão pudesse estar no centro do peito sem precisar fazer nada, apenas testemunhando o batimento cardíaco ou calor ou frio, contato com a roupa, o movimento do corpo na respiração. Essa qualidade de atenção que observa, sem julgar. Infinita paciência. E Sati, a atenção plena, talvez note tudo que surge, passa. Como o guarda na torre que observa quem entra e sai do castelo. Como uma águia no alto do galho de uma árvore que observa quem entra e sai. Permitindo essa qualidade de maciez, pausar, estar no momento presente, como quer que ele seja. Deixando que a atenção note mais uma vez o contato dos pés no chão, contato com a cadeira e esse corpo que suavemente empurra a cadeira para poder se sustentar no espaço, cabeça, ombros, tronco. Percebendo esse fenômeno corpo, como corpo, com todos os seus elementos. Que também são impermanentes, estão mudando, mudando, mudando. Sensações mudam, estados mentais mudam. E a atenção plena nota. Como sei que estou presente aqui nesse momento?
que os sentidos informam que me faz saber que eu estou aqui e agora. Uma sensação, um som, um pensamento. Pausar, amaciar. No seu tempo, consciente da reação do som do sino nesse sistema tão delicado e sensível, podendo bem devagar, deixando a luz entrar nos olhos, percebendo o sistema visual. E se quiser fazer algum movimento no corpo, percebendo esse sistema sensório, motor, muscular, articular que se move. E notando onde está a sua atenção agora, se está mais interna, mais externa, ou interna e externa, percebendo sensação dentro da boca, olhos, mãos, e o espaço ao redor, as cores, o ar que toca a pele. Então eu convido a agora fazermos uma prática mais aqui entre nós de partilha e de duplo. E quem quiser depois informar, trazer como foi a sua prática e receber o estudo, o material do texto, é só deixar aqui uma mensagem. Uma boa semana e um bom cultivo da atenção plena. Até a próxima.